Magalhães, professora da rede estadual desde 1998 e em abril de 2024 assumi a direção da Escola Dulce César Tavares, em Maresia, São Sebastião, diretoria de ensino de Caraguatatuba. A escola é PEI de 7 horas, 2 turnos e atende 300 estudantes. Nesse módulo, abordamos o tema gestão estratégica focada na aprendizagem. Eu escolhi compartilhar com vocês a organização da ATPCG como estratégia formativa, com significado para a equipe escolar. Ao assistir o vídeo do diretor Osmar Francisco, ampliou meu olhar sobre a importância de reorganizar a minha prática como gestora e focar em ações, práticas e estratégias como a realização de reuniões para engajar a equipe escolar e mobilizar as pessoas para melhorarmos o ambiente escolar e, consequentemente, o ensino-aprendizagem. Inspirada na experiência do diretor Osmar, eu decidi ampliar as vivências dessa prática em ATPCG. E após aplicarmos algumas ferramentas de gestão como o PDCA, a matriz SWOT, o 5Ws, 2Hs, para a elaboração do plano de ação da escola, nós resolvemos então organizar um ATPCG. Então eu reuni a equipe gestora para que a gente pudesse pensar num ATPCG formativo que utilizasse a ferramenta matriz GUT, para que a gente pudesse verificar o que é realmente dos nossos problemas mais graves, os que a gente pode pensar como prioridades dentro da escola. Junto com a equipe escolar, como prática de gestão e cultura escolar, nós resolvemos dar uma revisitada no nosso plano de aula, no nosso plano de ação da escola também, com base nas dificuldades e priorizar as estratégias que atendam diretamente os estudantes com maior vulnerabilidade. Para isso, nós escolhemos utilizar uma metodologia ativa, que é a análise de caso, e formar junto uma gamificação, como estratégia de integração e socialização da equipe docente. Os professores eles tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência por meio da competência socioemocional, amabilidade, respeito, empatia e confiança. O jogo em seu lugar foi aplicado com o intuito de melhorar a convivência na escola, ampliando o olhar para a compreensão do universo do estudante, do adolescente. Como é esse jovem? Como esse jovem está diariamente na escola? Então, a importância de ter esse olhar e ter essa empatia para esse estudante antes da gente pensar em aprendizagem. Então, por que será que esse estudante não aprende? Então, antes a gente precisa saber e conhecer como é que ele está, ok? Para compartilhar um pouquinho, eu gostaria de convidar o coordenador João para falar um pouquinho sobre como foi essa organização desse ATPCG. Olá, João, tudo bem? Olá, tudo bem? Sou o João, sou coordenador geral aqui da Escola Dulce. Nós nos reunimos toda sexta-feira para conversar um pouco sobre o ATPCG da semana seguinte. E aí nós vimos a necessidade de falar um pouco sobre os nossos problemas. Então a gente identificou aí que os nossos professores estavam com esse determinado problema de se colocar no lugar do estudante, tentar entender ali a cabeça do estudante, por que ele não estava aprendendo. Então vinha mais os julgamentos e não o olhar ali para aquele estudante na sala de aula. Então a gente decidiu trazer aí a convivência, que é um ponto forte aqui na nossa escola, né, que os estudantes não conseguem conviver com os professores ali de forma positiva, harmoniosa. Então trouxemos esse jogo. E aí implementamos o nosso ATPCG. Os professores fizeram a dinâmica, foi muito produtivo porque eles começaram a ler os casos, começaram a discutir entre eles ali as determinadas situações. E eles começaram a perceber que casos como aquele apareceram na nossa escola, ou já apareceu em algum outro momento. E aí eles começaram a trazer o olhar deles para esse estudante. Depois do fechamento ali, que nós finalizamos a dinâmica, nós fizemos as perguntas ali, disparadoras ali do jogo, os professores puderam socializar o sentimento deles com relação à dinâmica e falar um pouco sobre qual seria o fechamento que eles dariam para cada história. E aí os professores socializaram, tiveram um olhar diferenciado para aquele estudante, e aí foi quando a gente fez a pergunta ali, né? Fizemos a pergunta para os professores,
E por que então que nós não temos esse olhar para o nosso estudante aqui na nossa escola? No dia a dia, né? No dia a dia. Que aí isso implica na aprendizagem do nosso estudante, no resultado que nós queremos, que nós buscamos ali bimestre por bimestre. Então temos que ter este olhar para esse estudante. Por que ele não está aprendendo? Porque tem dia que ele está ótimo, tá? Socializa, participa das aulas, tem dia que não, tem dia que ele está na dele e que o professor precisa também ter aquele horário acolhedor de o que está acontecendo, você precisa de ajuda, o que eu posso fazer por você hoje. Mais ou menos isso, né? É isso, ter uma educação, uma visão mais interdimensional. O resultado foi surpreendente, né? Após a realização dessa TPCG, nós notamos que houve um aumento no interesse dos professores em preparar as aulas com foco nos diferentes perfis dos estudantes na sala. Houve um convívio melhor, né? Pelo menos reduziram as ocorrências disciplinares. Sim. Houve uma colaboração maior entre os pares e uma maior conexão e empatia. Nós esperamos que com essas ações nós possamos garantir a melhoria nos resultados das avaliações, para que os estudantes e os professores consigam ter um elo maior de conexão, que haja esse progresso, que os estudantes consigam se desenvolver dentro das salas de aula com a devida atenção ali dos professores e que haja esse fortalecimento nas relações e que o nosso ambiente seja cada vez mais acolhedor e colaborativo, ok? Um próximo passo é replicar essa atividade como uma boa prática com os pais e responsáveis. Obrigada, João, pela participação. Imagina. Até a próxima.